Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Vou deixar aqui no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículos do 29 ao 34. 1 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Tudo é para ti, Senhor, nesta noite e todos os dias de nossa vida. Não somos nada, que tudo é teu. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. E ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etan, Ezaraita, e do que Emã, e Calcom, de Darda, filho de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até os isopo, que não é, meus irmãos, que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E viam de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Amém? Que a palavra do Senhor nesta noite fala sobre a sabedoria de Salomão. Deus colocou na mão de Salomão um reinado para ele assumir. Só que Salomão, era o seu pai Davi. Seu pai Davi, ele ficou na velhice, né, e passou o reinado para o seu filho. Só que Salomão, ele sentia-se incapaz de seguir, cuidar daquele reinado, daquela nação, de muitos reis que tinha naquele lugar, e daquela nação todinha. Só que Salomão colocou na mente dele: Deus, como que eu vou assumir esse reino no lugar de meu pai? Um homem jovem, sem experiência. O que vou fazer para assumir o reinado? Só que quando Deus coloca Salomão para assumir aquele reinado, Deus sabia a quem ele estava colocando. Saberia que ele ia colocar, mas saberia que Salomão não ia se encontrar só no meio daquela multidão. Só que Salomão, quando ele se viu sem nada nas mãos, o que é que ele vai? No seu pensamento, ele busca ao Deus sabedoria. Ele não foi pedir sabedoria a outras pessoas, nem as pessoas que conviviam ao seu lado. Ele foi pedir a Deus. Porque ele saberia que aquele que colocou ele naquele propósito ali, ele saberia que ele ia seguir à frente, porque ele não estaria só. Quando Deus colocou ele, sabia que ele ia fazer algo na vida dele. Salomão, ele foi um homem sem, não tinha experiência para assumir como seu pai Davi. Mas a experiência que veio na vida de Salomão foi através do próprio Deus, que ele buscou o Senhor em sabedoria. E ele não pediu riqueza, ele não pediu algo melhor. Como ele assumiu o reinado de seu pai, ele poderia pedir muito mais do que isso. Mas ele foi pedir sabedoria para como ele administrar aquela nação. E isso na vida de Salomão foi o ponto-chave. Deus obedeceu tanto o que Salomão pediu, porque Deus viu no coração de Salomão em ele pedir algo que era para o bem da nação, como cuidar, como fazer, como trabalhar no meio daquela multidão. E Deus obedeceu a sua palavra e obedeceu o que ele pediu. E Salomão, ele foi um homem tão sábio. Vejam que para Deus nada é impossível quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor e busca Ele em sabedoria, a gente consegue alcançar algo que muitas das vezes a gente duvida de nós mesmos. Muitas das vezes a gente coloca em nossa vida algo que a gente não é da parte do Senhor. A gente tem que se esforçar para pedir sabedoria, não pedir riqueza, não pedir nada neste mundo. Porque se tiver de ser seu, Deus vai te dar. Peça em primeiro lugar o ponto-chave na tua vida e na minha vida, para a gente seguir a vida, os obstáculos que a vida nos oferece nesse dia, as aflições, o que for, no nosso caminhar, na nossa família, é sabedoria. Porque se você não pedir sabedoria a Deus para você continuar na caminhada, você não prossegue não, você não consegue nada na sua vida. E foi o que Salomão fez. O ponto-chave. Deus deu tanta sabedoria a Salomão, como aqui a palavra do
do Senhor fala que o nome de Salomão correu por toda a redondeza. Ele aprendeu aqui 5.000 cantos e ele cuidou de muitas coisas, que os peixes e as aves, que ninguém se impressionava com a sabedoria de Salomão. Acho que Salomão era um jovem, né? E naquela multidão, quando ele começou a administrar aquele reinado, eu acho que muito oraria para Salomão e dizia, como um jovem tão novo no lugar de seu pai, vai assumir esse reinado com essa nação todinha. Mas aquele povo não saberia que ele não estaria só, ele estaria com Deus que cuidou dele, como Deus cuidou do seu pai, que foi Davi, também poderia, Salomão também poderia, né? A mesma coisa com ele. O seu pai, ele ficou muito de idade, né? E passou para seu filho. Como o pai dele não deu a sabedoria, porque quem poderia dar a sabedoria ao homem é Deus, a mim e a você. Ninguém nesse mundo aqui não tem sabedoria para dar aquilo que a gente busca ao Senhor. A gente vivendo na palavra, a gente tem o ensinamento, tem o caminho do Senhor para a gente buscar Ele a cada dia, mas se a gente não se esforçar para pedir a Deus, ninguém vai nos dar, não. Nunca peça aquilo que é demais para o Senhor. Sempre peça isso. Veja, Salomão, ele poderia dizer, agora eu sou o grandão. Eu agora vou mandar no reinado de meu pai. Eu vou fazer daquela nação que eu quiser. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele se invocou naquilo que era, meu Deus, Deus me ajuda para eu comandar essa nação no lugar de meu pai. E me ajuda, meu Deus. Me ajuda porque sozinho eu não consigo. E foi o que Salomão fez. Busque isso na sua vida. Serve para mim. Nunca pense em buscar algo que não é de agrado a Deus. Busque aquele. Se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, busque sabedoria em Cristo Jesus. Porque Ele é quem tem para te dar. E esse reinado, ele fez esse reinado de uma forma correta, né? Perante a Deus e ao povo. Foi um reinado perante a Deus e ao povo correta, porque ele não pediu algo a mais, pediu aquilo que ele sabia que Deus colocou. O chamado era ali para ele viver, cuidando daquela nação, era a sabedoria. E quando Deus tem um chamado, como ele teve na vida de Salomão, para assumir algo, Deus também tem na tua vida e tem na minha. A gente temos um chamado e a gente tem que obedecer a Deus. O chamado, quem chama é Ele. O que Deus fala na sua palavra aqui, não adianta a gente querer fugir. Não adianta a gente Deus deixar a sua palavra para a gente buscar ela cada dia de nossa vida e a gente viver na palavra e a gente desacreditar que Deus não pode fazer algo por mim e por você. A gente vive na palavra, mas se a gente não confiar, não crer que Deus pode fazer algo na nossa vida, a gente está fazendo em vão. A gente não está fazendo nada na casa do Senhor. A gente tem que crer naquilo que a gente vive todos os dias, que é levando a palavra do Senhor a toda criatura. Como eu levo a vocês, como todos meus irmãos levam a mim também. A gente tem que crer e confiar que aquilo que a gente prega aqui, meus irmãos, um versículo, um louvor, seja onde for, mas a gente tem que botar a nossa confiança em Deus. Porque Ele é capaz de fazer. E confiar e acreditar que o impossível Ele pode fazer na tua vida e na minha. Busque sabedoria da parte do Senhor, como Salomão fez. Porque foi a parte melhor que ele fez da vida dele, que não foi fácil. Você sabe que hoje em dia, um pastor para cuidar de uma igreja, de uma nação, não é fácil. Não é fácil. Porque para mim, para você pode ser fácil. Agora para o pastor, a gente é uma cabeça só. E ele para tomar conta de todos. A mesma coisa, para ele se viver nessa caminhada, tem que viver em sabedoria, Deus. Porque só Ele tem para nos dar, viu? A gente pode estudar o que for, buscar em consagração, em dobrar o nosso joelho, mas se a gente não buscar daquilo, a sabedoria que vem do céu, não da terra, viu? Do céu. A gente não cresce não, viu? A gente não cresce na obediência a Deus não, nem na palavra. É a ponto-chave da tua vida e da minha, buscar o Senhor em sabedoria. Mesmo no momento de aflição, Deus me dá sabedoria para que eu não caia em fracasso, para que eu não desvie da tua cabeça, da caminhada, né, dos teus caminhos. Porque se a gente... Pega uma coisinha fria aqui no meio, você quer na lagartixa. O xixi foi água. Perdão, meus irmãos, vocês sabem que eu sou assim, mas chega dentro, né? Nós temos que rir, né, meus irmãos? Mas é assim mesmo, né? Esse foi o ponto-chave que Salomão colocou na sua mente. A palavra sabedoria, entendimento para comandar o povo de Deus. E assim a gente tem que também pedir sempre ao nosso pastor Jair, a Deus por ele, para que ele tenha sabedoria para nos ensinar.
porque neste mundo que a gente vivemos, a gente tem que pedir muito a Deus para a gente seguir a caminhada em frente. Porque se a gente não tentar, cada dia se esforçar para buscar isso em oração a Deus, a gente se perde, viu? A gente tem que ter sabedoria para enfrentar, minha gente, o dia a dia, tudo que se passa na nossa família, na nossa casa. A gente tem que comandar aquilo com sabedoria que vem do céu. Porque muitas das vezes o mundo aí fora é que vem da sabedoria que não é de agrado de Deus. Só é de agrado de Deus aquilo que o homem de Deus te ensina. E com Salomão não foi diferente. O cuidado dele foi grande em cuidar daquela nação, daquele reinado. E ele conseguiu. Ele teve mais do que ele pediu a Deus. Salomão foi um homem que ele teve mais do que ele pedia a Deus em oração. E Deus deu. Deus deu vários provérbios, cuidou de várias árvores, como aqui da palavra do Senhor fala. Muitas coisas Davi fez, vem muito de peixe que eu não sei identificar, né? Mas o pastor Jair, eu sou outra hora, eu vou falar para vocês nessa palavra aqui. Eu só sei que a palavra fala aqui da sabedoria que Deus deu a Davi, a Salomão. Eu falo aqui da palavra do Senhor Jesus. Não é eu que digo, não. Você pode encontrar aí, viu? Como eu disse, 1 Reis, capítulo 5, 4, versículos 29 a 34. Foi o que Davi buscou em oração. Foi para cuidar e se importar com aquela nação. E você faça o mesmo como eu também. Peça a Deus. Porque este mundo aí fora que a gente vive hoje, se a gente não saber viver, a gente se perde, viu? Mesmo sendo crente na presença do Senhor Jesus. Mesmo na nossa casa, na nossa vizinhança. Mas quando a gente busca o Senhor em oração e pede sabedoria a gente, para que a gente aprenda a viver, a servir a Deus melhor, que a gente também não sabemos que não somos santos. Eu mesmo não sou santa, santo só tem Ele. Muitas das vezes o mundo me julga, mas eu quero saber aquilo que Deus tem me colocado na minha vida. Que hoje em dia a vida que nós passamos não é fácil, mas temos um Deus que cada momento Ele está nos sustentando e nos dando aquele sentido que a gente não pode se desviar, a gente não pode cair, porque a todos os momentos Ele está cuidando de mim e cuidando de você. E com Salomão não foi diferente. Assumiu aquele reinado no lugar de seu pai e admirou a todos. Vinha gente de grandes lugares, grandes reis daquele lugar. Ouvir a sabedoria que Salomão tinha, para que todos se alegravam naquela sabedoria que o Senhor Jesus deu a ele. Viu o povo de todos os lugares, como a palavra do Senhor fala aqui no versículo 34. E viu de todos os povos, ao ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido a sua sabedoria. Gente de todos os lugares, até os reis daquele lugar, vinham ouvir o que Salomão tinha aprendido da parte do Senhor Jesus. Amém? Eu perdoo meus irmãos, eu estou aqui, né, para agradar meu Deus, e Ele sabe todas as coisas. Vocês sabem que eu sou assim, né? Sempre fui assim, não vou mudar, é meu jeito. Que Deus abençoe a todos, alegrei-me sempre quando eu estou na casa do Senhor. Pode vir o que for, pode aparecer assim por dentro, mas por fora, sempre vou me ver assim. E é isso que Deus colocou em meu coração. Eu fiz um resumo, porque o tempo é pouco. Como eu tenho que cumprir o horário, né? Como o pastor passou para Deus, eu tenho que ser obediente também a Deus. E aqui é meu pastor da igreja, como a esposa dele. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a diaconisa Ciene, que trouxe a palavra. Primeiramente agradeço a Deus, segundo ao pastor Jair e a diaconisa Aniele. E agora passo o tempo do culto para a diaconisa Aniele fazer a oração final. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Convido os irmãos para se encerrarmos o culto também. Amém. Querido Deus, eterno Pai, que estás nos céus, neste momento, Senhor, te damos graça por este momento que passamos na tua presença. Deus, continue abençoando a cada irmão que aqui está nessa noite, aqueles que não puderam chegar aqui, Senhor, tu conhece. Deus, estenda a tua mão sobre cada um de nós. Despede teu povo em paz, conceda uma noite de bênçãos e vitórias. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.